Queremos cumprimentar a querida e amada igreja com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar. Nossa saudação à pastora Josi, na pessoa dela, todos os obreiros da casa do Senhor. Deixar aqui registrado o nosso abraço, pastor Márcio, que nos convidou para estarmos aqui ministrando uma palavra para a noiva do Cordeiro. Para nós sempre é uma alegria retornar a esta casa. Sempre é uma alegria rever tantos rostos conhecidos, de irmãos que nós aprendemos a amar, de irmãos que nós aprendemos a respeitar, de irmãos que para nós são mais do que pessoas, mas sim grandes amigos, servos de Deus. Por isso, nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é a minha companheira, que Deus colocou ao meu lado, sempre me ajudando, sempre estando comigo, orando por mim, me incentivando, né? Nós voltamos à vida de recém-casado, estamos os dois sozinhos, né? Nosso menino resolveu ir embora para o Mato Grosso, para os irmãos que nos conhecem, e aí estamos aí, andando para cá e para lá, e fazendo a obra de Deus, e temos certeza de que Deus, Ele é conosco. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 e 17. Um texto muito conhecido aos leitores da Bíblia, mas é um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus queridos irmãos, nesta noite, nós queremos aqui tratar de 4 pontos importantes para a salvação do ser humano. As pessoas muitas vezes buscam salvação em caminhos diferentes na face da terra. Mas a palavra de Deus, ela registra somente um caminho que conduz à salvação. E esse caminho é o caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único preço pago, é a única maneira que se tem de alcançar o céu, é através de Jesus. Você pode fazer tudo nessa vida, você pode dar o seu próprio corpo, como diz a palavra, para ser queimado, de nada adianta, só um preço, e esse é o único, que é a cruz de Cristo, o único preço pago por mim e por você. Meus queridos irmãos, diante deste tema, nós queremos então trazer 4 pontos importantes a ser observado, para nós adquirirmos a salvação, e não somente adquirir a salvação, mas termos dentro de nós essa certeza que nos garante uma vida eterna. O primeiro ponto que nós precisamos é deliberar acesso de Deus através do seu Filho, através do Espírito Santo, às nossas vidas. Se nós vamos ver o adversário da nossa alma,
A Bíblia sempre relata ele como um salteador, como alguém que arromba. Mesmo a pessoa não querendo, ele interfere na vida da pessoa. Mas Deus, já como alguém muito educado, muito ético, ele precisa que nós abrimos a porta para que ele possa entrar. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. A porta precisa ser aberta. Primeiro, quem está batendo a nossa porta? Jesus. De que forma, irmão, eu vou entender que Ele está batendo a porta? Através da palavra pregada. Porque se nós não estivermos dispostos a ouvir a palavra pregada, assuntar, como podemos dizer, ou se alimentar dela, a ponto que ela começa a fazer efeito na nossa vida, nós saímos deste culto, desta reunião, como alguém que nada ouviu e nada sentiu. Nós precisamos, em primeiro lugar, abrir o nosso coração, abrir a porta, para que Deus fale na nossa vida. Quantas vezes a palavra é pregada e muitas vezes nós achamos que não foi exatamente aquilo que nós desejássemos ouvir naquele dia, mas Deus, usando os seus servos, Ele bateu a nossa porta. Aleluia. Nós precisamos abrir a porta. Então Ele entra. Porque todo aquele que nele crer, nós precisamos crer para ser salvo. Se nós não crer, se nós não acreditar, de nada adianta. Quantas vezes você vê pessoas que se dizem ateu? Esse dia, é uma pessoa muito bem conhecida dos meios aí, da mídia, e ele se intitula ateu. Ele diz que não existe, ele é um cientista, algo dessa parte, desta linhagem. E nessa entrevista, nesse podcast, a pessoa que estava ali entrevistando ele disse que o que ele pensava de Deus, ele disse: eu não acredito em Deus. Eu não acredito. Não existe evidências que eu possa acreditar nos meus estudos que Deus existe. E aquela pessoa então faz uma pergunta para ele. E diz: mas e se você estiver voando em um avião? E esse avião começar a cair e o piloto dizer: vamos nos preparar e nos encontramos do outro lado. O que você faria? Diz ele: aí com certeza eu procuraria gritar: se existe Deus, meu Deus, me ajude. O maior ateu intitulado das redes sociais, com todo o seu conhecimento, mesmo em apuros, ele confessa diante das câmeras que pode haver um Deus. Aleluia. Por isso a importância de nós abrir. Aquele homem, ele tem uma razão, que ele pode fechar a porta e dizer que Deus não existe, como ele pode abrir o seu coração e então acreditar que Deus existe. Assim somos nós, irmãos, irmãs, visitantes essa noite.
Se nós abrir o nosso coração e acreditar que realmente Deus pode mudar a nossa vida, eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui diferente essa noite. Aleluia, porque o que Ele mais quer é só uma porta aberta. O que Ele mais quer é só um coração predisposto, dizendo: Senhor, entra em mim, muda a minha história. Aleluia. A segunda parte que nós precisamos rever ao longo da nossa caminhada é retornar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha esse grande problema, aonde, quando João escrevia as cartas do Apocalipse, e ele escrevia a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse 2, capítulo 5, e dizia assim: eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades. Às vezes a pessoa vem com a ilusão que eu vou aceitar Jesus, e daqui para frente vai ser só alegria. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos carne, nós temos tantas coisas na nossa vida, e no decorrer da caminhada muitas vezes nós nos frustramos, nós acabamos deixar de crer naquilo que críamos, deixamos de confiar em pessoas que nós confiávamos. É natural do ser humano. Mas muitas vezes nós somos convidados a voltar ao primeiro amor, não porque nos desviamos da casa do Pai, não, mas porque os embates da vida nos fizeram retroceder, porque os embates da vida muitas vezes nos fizeram nós buscar abrigo no esconderijo. E me vem à memória profeta Elias, lá na caverna escondido, e Deus fala com ele: ei, o que tu está fazendo aí? Ah, mas aquela mulher, ela quer me matar, eu estou sozinho, foram mortos tantos. E Deus fala para ele: homem, tem 7.000 que não se corromperam, mas ficaram na minha presença. Volta para lá, volta ao primeiro amor. Aleluia. Você consegue ter noção muitas vezes? Claro, eu já passei por isso, momentos que você parece que liga a autoproteção. Agora eu preciso me proteger, eu não posso ser mais ferido, eu não aguento mais, eu preciso me proteger. E acabo abrindo mão de muitas coisas, muitas vezes, que Deus tem preparado para a minha vida. Por quê? Porque eu estou preocupado em me proteger. Aleluia. Quem sabe a tua vida não está indo conforme você imaginaria que deveria ir. Quem sabe o teu caminhar não está prosperando da forma como você acha que deveria prosperar. Mas será que você não está vivendo esse momento de caverna? Você não está vivendo esse momento de autoproteção? O Senhor me trouxe aqui para me dizer para você: volte ao primeiro amor. Eu me lembro bem que quando nós nos convertemos, voltamos ali e começamos a nos envolver na obra. Mas podiam falar o que quisessem, nada nos afetava. Podiam nos medir com um trena de 20 metros, que nada afetava nós, porque os nossos olhos, o nosso foco estava em Deus, na palavra.
Mas sim, há momentos que os embates vêm. Há momentos que a guerra vem. E nós precisamos, aleluia, muitas vezes acionar a autodefesa. Precisamos reconstruir as nossas forças. Aleluia, mas chega um momento que você precisa voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras. Muitas vezes nós queremos o crescimento da casa de Deus, nós queremos o crescimento do reino, mas nós estamos ali na caverna, que nem Elias, protegido, com medo de tudo e de todos. Mas o Senhor me trouxe aqui para mim dizer para você: é hora de voltar ao primeiro amor. É hora de praticar as primeiras obras. Aleluia. O terceiro ponto para nós termos a salvação é a renovação de entendimento. Meus queridos irmãos, às vezes as pessoas, elas acham que Deus vai entrar dentro dela, vai abrir ela, vai abrir seus pensamentos, vai arrancar tudo o que tem lhe prejudicado até então para fora, e vai botar um cérebro novo nela. E a partir dali, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sim, é verdade. Mas há um desafio diante de nós, que eu e você somos desafiados todos os dias da nossa vida. Uma renovação do nosso entendimento. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A salvação, ela começa aqui. Mudança de pensamento. Eu atendi uma congregação e ali tinha um irmão muito irado. Meia palavra bastava. Ele se irava muito fácil. E quando o obreiro, o pastor, ia aconselhar ele, ele ficava mais irado ainda. E aí era um dia de visitas, eu costumava sempre no sábado à tarde passar meia hora na casa de cada irmão, visitando, vendo o que falta, o que precisa, como está. E uma daquelas visitas, ele começa a chorar e disse: irmão, eu tive um sonho essa noite. Eu tive um sonho que eu morri e fui para o céu, mas a porta era estreita. Só que eu fui para o céu com uma mochila, uma bagagem muito grande. E eu queria entrar, mas a bagagem não me deixava eu entrar no céu. E então, pastor, o anjo olhou para mim e disse: ou você larga a bagagem e entra no céu, ou você sai, porque a fila está aumentando. E ele disse: eu sei que a minha bagagem é a ira. E essa ira tem me incomodado ao longo da minha existência. E eu preciso mudar esse tipo de comportamento. Para nós parece que foi um milagre.
Agora o nosso irmão, que era tão irado, tudo incomodava, começa a trabalhar a sua mente através de um sonho que Deus tinha falado ao seu coração. E ela de Deus, porque pouquíssimos anos depois, ele estava lascando lenha e infartou. A importância de nós mudarmos o nosso pensamento. Quem sabe você pode dizer, não, mas eu já mudei, eu sou tantos anos da igreja, não tem problema. Mas há pessoas que precisam começar a trabalhar os seus desejos, os seus pensamentos, as suas atitudes. É um princípio da salvação. Um jovem pregador chegou a um pastor e disse, pastor, o senhor, aos seus 90 e tantos anos, você sofre essa tentação que nós, juventude, sofremos? O pastor olhou para ele e disse, moço, mesmo eu tendo um físico cansado, mesmo eu estando debilitado, eu ainda luto todos os dias. Mas ele nunca deixou de buscar a transformação dos seus pensamentos. Quem sabe você precisa essa noite começar um novo processo na tua vida. Mudança. Só que tem alguém muito importante, que Ele sempre está conosco. Deus, Ele é tão bom que Ele proveu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação. Mas agora o seu Filho, vendo que depois de ressuscitado, os seus dias estavam findando o seu ministério na terra, Ele fez uma promessa: não vou deixar ninguém de vocês órfãos, ninguém. Eu vou rogar ao Pai que vos envie o Espírito Santo Consolador, para estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! O quarto ponto que o salvo precisa observar, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo nem sempre significa entregar 5, 6, 10 profecias. Ser cheios do Espírito Santo não significa muitas vezes você derrubar a gente e mostrar que você é o cara. Não! Ser cheio do Espírito Santo, você precisa frutificar. A maior evidência de um pé de laranjeira para dizer que ela é boa, ela precisa dar frutos, e esses frutos devem fazer bem ao nosso paladar. A maior evidência de um cristão ser cheio do Espírito Santo, ele precisa dar frutos, e esses frutos precisam fazer bem às pessoas que nos rodeiam. Aleluia! Efésios capítulo 5, verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. A função do Espírito Santo, ela é tão grande. Quando alguém disser, olha para mim, nada mais me acusa, pode ter certeza que o Espírito Santo já está longe dele. Você sabe aquele momento em que você resbala numa palavra e vem aquele sentimento de culpa dentro de você? É obra do Espírito Santo.
Aquele momento em que você resbala em alguma atitude tomada, que você sabe que não deveria ter tomado, mas por acaso ali aconteceu, você tomou aquela atitude, e veio aquele sentimento de culpa. É obra do Espírito Santo. Você sabe muito bem que aquele momento em que muitas vezes você cai em algum pecado, e esse pecado começa a te acusar, e aquela dor, aquele arrependimento bate à tua porta. Esse arrependimento é a obra do Espírito Santo. Aleluia. E para que Ele faça essa obra na nossa vida, nós precisamos ter Ele dentro de nós. Paulo, ele faz uma oração, e aqui concluindo, em Efésios capítulo 3, do verso 16 ao 19, ele diz assim: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Fortalecei-vos no poder, para que Cristo habite em vós. Aleluia. É muito importante, irmãos, nós abrir o nosso coração. Aleluia. E deixar que Cristo habite em nós. Te coloque de pé essa noite. Deus tem falado ao meu coração há muitos dias. E algumas dessas vezes eu tenho dito para minha esposa: estou sentindo uma saudade do céu. Um sentimento de que aqui nessa terra já deu, estou com saudade do céu. Algo extraordinário. E esse sentimento que invadiu a minha alma, muitas vezes me leva a lembrar daqueles cultos antigos, onde aquelas senhoras, aqueles obreiros de joelhos dobrados, em lágrimas, diziam: ora vem, Senhor Jesus. Hoje, quando nós vamos à igreja, parece que a igreja virou um self-service. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, eu só quero. E nós demos o que para o Senhor? Aleluia. Você tem sentido saudade do céu? Você tem sentido essa vontade, esse desejo de estar com o Senhor? Só tem algo que prova o meu amor para com minha esposa: é ter desejo de viver com ela todos os dias. Só vai ter algo que prove que você ame a Deus: é você desejar viver com Ele todos os dias. Aleluia. Não posso encerrar essa mensagem sem fazer um convite. Aleluia. Você entendeu que você precisa abrir o teu coração. Você entendeu que você precisa dar essa legalidade para que Deus entre dentro de você.
E você entendeu e você ouviu que você precisa do Espírito Santo Consolador da tua vida. Sim, nós erramos, nós somos humanos, nós erramos. Por mais que muitas vezes tentamos acertar, nós erramos. Aleluia. Mas sabe o que tem de mais precioso? Quando nós erramos, nós reconhecemos o nosso erro através do Espírito Santo e nos arrependemos de todos os nossos pecados. E olhamos para a cruz de Cristo e para aquele sangue que escorria sobre o madeiro. E agora vimos ali, Ele lavando através deste sangue os nossos pecados, nos tornando alvos como a neve. Quem sabe você essa noite quer fazer parte desse projeto maravilhoso de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia alguém falou: mas se Deus é tão bom, porque toda maldade na face da terra? Porque o homem se desviou de Deus. O pecado tomou conta da vida do homem, por isso tanta maldade. Ele nunca quis e nunca quer condenar o homem, mas Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar a tua alma. Ele te dá uma nova oportunidade nessa noite. Aleluia. Temos alguém aqui que quer dizer essa noite: Jesus, eis-me aqui. Senhor, começa a mudar o meu pensamento. Senhor, começa a mudar a forma, Senhor, que eu tenho agido. Espírito Santo, entra em mim essa noite. Há uma oportunidade para você. Você pode vir diante do altar. Nós estaremos orando por você. Sim, esse que nos amou tanto ainda está de pé. Ele ainda é o nosso advogado. Aquela mulher, como o irmão Pedro aqui frisou, ela estava sendo acusada de adultério e a lei dizia que precisava ser apedrejada. Nós não viemos aqui acusar você, mas nós viemos aqui para dizer para você que ainda há sim uma oportunidade. Ainda há para você uma oportunidade. É só você abrir a porta. Aleluia. É só você abrir a porta do teu coração e dar essa legalidade para Ele essa noite. E dizer para Ele: entra, muda. O dia que eu voltei para a casa de Deus, eu passei alguns anos, para quem não sabe, desviado. Eu fui no culto, eu disse: Deus, hoje eu quero, o meu coração está aberto. A palavra foi pregada, eu não senti nada. O convite foi feito, eu disse: não, é lá na frente, eu vou lá que Deus vai fazer a obra. Fui lá na frente, um breu, não sentia nada. Eu disse: quando o pregador vai passar, aí Deus, eu acho que vai mudar. O pregador passou rápido, orando, que nem vi quando ele passou. Mas quando levantou, aleluia, aquele obreiro, aquele irmãozinho cheio do Espírito Santo, veio, me abraçou diante do altar. Eu ouvi como correntões caindo no piso daquela igreja. E quando eu vi, eu estava renovado, cheio do Espírito Santo. E é o que o Senhor quer fazer na tua vida essa noite. Aonde está você? Temos alguém? Venha no nome de